Olá, bom dia. Hoje é o dia 8 de maio, uma data muito importante aqui na Europa, porque nós comemoramos então nesse dia o final da Segunda Guerra Mundial, o dia em que a Alemanha nazista capitulou. Geralmente durante esse dia em Paris há desfiles militares para comemorar então, essa data importante na história da França e da Europa. Mas com a presença do Covid, não haverá então desfile hoje. Mas então por isso eu decidi voltar a Romanos 6 e ler um versículo muito importante que vai nos ajudar nessa meditação. É o capítulo 6, então, de Romanos, e o verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre nós, pois não estás debaixo da lei, e sim debaixo da graça. O que é uma capitulação? A capitulação é o momento em que o inimigo para de ser beligerante, de continuar o conflito, e um documento, então, é assinado, um tratado é feito, e a parte inimiga, a parte que começou a guerra, decide de continuar o conflito e tudo volta ao normal. Então, aconteceu isso no 8 de maio de 45, na Alemanha, quando os aliados assinaram, a Alemanha assinou esse documento e o final da guerra foi proclamado. Houve muita festa, você pode encontrar na internet fotos em preto e branco, as pessoas saem nas ruas, há uma grande comemoração nas ruas de Londres, de Paris, das grandes cidades aqui da Europa. Em todo lugar, as pessoas vão festejar esse momento. Esse texto de Romanos está nos falando de uma grande libertação que nos foi concedida pelo Senhor. Paulo diz, escrevendo à igreja de Coríntios, que onde há o Espírito de Deus, aí está a liberdade. A liberdade só existe realmente na presença de Deus. Cristo em vocês, nos diz Paulo em Colossenses 1:27, é a esperança da glória. E poderíamos dizer também a esperança que temos de sermos libertos, de sermos livres para Deus. Jesus proclama no Evangelho de João que se o Filho de Deus vos libertar, vocês vão ser verdadeiramente livres. A única liberdade possível, o final de todo conflito, de toda guerra, se encontra em Jesus e é um ato da graça de Deus, nos diz Paulo em Romanos 6, verso 14. Foi para a liberdade, diz Paulo ao povo da Galácia, que a igreja da Galácia, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, tá? Vos tirou da escravidão. Sem essa liberdade, a vida não tem como continuar de uma forma normal, como estava acontecendo aqui na Europa. Acredita-se que aproximadamente 80 milhões de pessoas morreram durante a Segunda Guerra Mundial. É muita gente. Cidades inteiras foram destruídas aqui na Europa. Então, como continuar a começar uma vida nova sem essa liberdade? Infelizmente, hoje ainda, muitos países vivem em guerra, muitas pessoas estão em guerra, as escolas estão fechadas. A gente percebe que durante essa quarentena, aqui na França, pelo menos 2 meses de quarentena, vocês imaginam, as escolas estão fechadas, as lojas estão fechadas, os cinemas, os teatros, a ópera, as igrejas, as mesquitas, as sinagogas, tudo fechado. Vocês imaginam o que vai ser, a dificuldade que vai ser para a semana que vem, por exemplo, dia 11, quando certas coisas a vida vai voltar um pouco ao normal. Agora imaginemos 5, 6 anos de guerra e os resultados desse tempo de conflito. Então, quando um tratado é assinado, quando o inimigo deposita as armas e a guerra termina, a vida pode continuar. Só existe liberdade, como nos diz Paulo, na presença de Deus. Onde o Espírito de Deus está, aí tem liberdade. Ou poderemos dizer o contrário, onde não há o Espírito de Deus, não há liberdade. Na verdade, não existe vida onde não há a presença de Deus. Vida espiritual nos evangelhos só existe na presença de Deus. Cristo é a nossa vida, diz Paulo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós nos manifestaremos com ele. Colossenses capítulo 3.
A proclamação da liberação dos filhos de Deus é algo de maravilhoso nas Escrituras. Na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, Paulo nos diz que esse trabalho do Senhor é chamado de liberação pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos liberta interiormente e em todos os sentidos toda a nossa vida, nós seremos pessoas livres. Você quer melhor? Não existe na galáxia, em qualquer parte do universo, algo melhor. Livre da culpabilidade. Não existe mais condenação, nos diz Paulo, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Não existe condenação. A vida pode continuar. Na verdade, a vida pode começar. Porque a gente começa uma nova vida quando a gente é liberto pela graça. Quando o conflito termina, quando a guerra é finie, como se diz em francês, quando ela terminou, a vida começa. Cristo nos oferece essa liberdade para que possamos viver, para que possamos estar na sua presença todos os dias. Isso é muito importante. Todos os dias vivemos na presença dele. A gente acorda na presença, a gente vai dormir em paz, como nos diz o Salmo 4, vamos dormir em paz, porque a gente sabe que é ele que protege a nossa casa, é ele que nos dá essa liberdade. E continuamos. Não existe mais aquela condenação, aquele medo que a gente tinha de sair de casa porque uma bomba vai cair do lado da sua casa. Porque o inimigo capitulou. O inimigo já era. Não terá nenhum domínio sobre vós, diz o verso 14 de Romanos 6. O pecado e o mal não terá nenhum domínio sobre vós. Você não é mais escravo do mal. Você é filho de Deus. A vida nova começou em Cristo Jesus.